instantaneamente vaporizados onde estavam. Mas o horror não parou no momento das explosões. Como J. Robert Oppenheimer, o chamado pai da bomba atômica, citou arrepiantemente do Bhagavad Gita: "Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos." Mas podemos compreender a gravidade por trás dessas palavras ao explorar os efeitos imediatos e duradouros naqueles infelizes próximos dos epicentros? Junte-se a nós enquanto mergulhamos neste capítulo angustiante da história humana e revelamos a dura verdade por trás das sombras fatais de Hiroshima e Nagasaki. Bem-vindo ao Diário de Júlio César. Das mãos dos pioneiros, a gênese da ciência nuclear. No brilhante rastro do século XIX, uma centelha foi acesa que mudaria para sempre o curso da história humana: o advento da ciência nuclear. A chama foi acesa no coração da Europa, alimentada pelo trabalho inovador de várias mentes prodigiosas. Entre eles estava a notável cientista polonesa, Marie Curie. Ao lado de seu marido Pierre, nas condições precárias de um laboratório improvisado em Paris, Marie conduziu pesquisas incessantes no misterioso campo da radioatividade. Em 1898, seus esforços meticulosos renderam frutos com a descoberta de dois novos elementos, polônio e rádio, ligando irrevogavelmente o nome Curie ao amanhecer da era nuclear. O trabalho de Marie teve implicações profundas. O conceito de radioatividade desafiou a crença de longa data de que os elementos eram imutáveis, fixações imóveis do mundo natural. As contribuições de Marie não foram sem custo pessoal. Ela passou muitos dias e noites em proximidade com substâncias perigosas, cujos efeitos adversos à saúde não eram totalmente compreendidos na época. Em sua busca incansável pelo conhecimento, Marie Curie tornou-se um farol de perseverança, incorporando a frase que ela uma vez declarou famosamente: "Nunca se percebe o que foi feito, só se pode ver o que ainda resta ser feito." Enquanto os Curies se aprofundavam no nascente campo da radioatividade, outra figura entraria em cena cujas teorias criariam um plano para a energia nuclear e, finalmente, armas nucleares. Albert Einstein, um simples escriturário de patentes em Berna, Suíça, em 1905, revelou uma teoria que abalou os fundamentos da física clássica: a teoria da relatividade especial. O trabalho de Einstein culminou na infame equação, traduzindo para energia sendo equivalente à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Esta equação, aparentemente simples, escondia implicações profundas. Ela afirmava que uma pequena quantidade de matéria poderia, em teoria, ser convertida em uma enorme quantidade de energia. Esta revelação formaria a pedra angular para o desenvolvimento da energia atômica e, infelizmente, das armas atômicas. Einstein, um pacifista por natureza, mais tarde lamentaria o potencial destrutivo desbloqueado por seu trabalho, afirmando famosamente: "Não sei com quais armas a Terceira Guerra Mundial será combatida, mas a Quarta Guerra Mundial será combatida com paus e pedras." À medida que as ondas dessas descobertas se espalhavam pela comunidade científica, cientistas como Ernest Rutherford se aprofundavam mais no núcleo atômico. Trabalhando no famoso laboratório Cavendish, em Cambridge, Inglaterra, ele realizou seu famoso experimento com folha de ouro em 1911, descobrindo que os átomos eram, em sua maioria, espaço vazio com um núcleo denso no centro. Esta percepção foi crucial para a eventual compreensão das reações nucleares. Durante essa era, outro notável físico chamado Niels Bohr propôs um modelo revolucionário para o átomo em 1913. Seu trabalho, muitas vezes ilustrado como um mini-sistema solar, demonstrou que os elétrons orbitam o núcleo em níveis de energia específicos ou conchas. Esta teoria permitiu que cientistas posteriores compreendessem como as reações nucleares poderiam fazer esses elétrons mudarem de nível, liberando vastas quantidades de energia. Assim, o cenário estava montado, a fundação científica estabelecida. Desde os humildes e muitas vezes duros começos do laboratório parisiense de Curie, até a brilhante teoria da relatividade de Einstein e o modelo atômico pioneiro de Rutherford, até as teorias perspicazes de Bohr, essas mentes pioneiras estabeleceram o alicerce para a ciência nuclear. Sem querer, eles pavimentaram o caminho para uma invenção que lançaria uma longa sombra sobre o século XX: a bomba atômica.
Sombras sobre a Europa, a ascensão do nazismo e o jogo atômico. Nos últimos dias da República de Weimar, com o cenário de uma economia desmoronando e agitação social, os primeiros ecos da ascensão do Partido Nazista começaram a ser ouvidos. Após os humilhantes termos do Tratado de Versalhes, em 1919, a Alemanha era uma nação sob o peso das reparações e da perda do orgulho nacional. Era um ambiente propício para a ascensão de um líder carismático que prometia restaurar o prestígio e o poder alemão, e esse líder era Adolf Hitler. Com sua retórica inflamada e charme demagogo, Hitler despertou o povo alemão, alimentando o fervor nacionalista e culpando os males da nação em bodes expiatórios. O poder do Partido Nazista consolidou-se com o infame incêndio do Reichstag em 1933, um marco que colocou a Alemanha firmemente no caminho para a regra totalitária. Em 1934, Hitler estava em total controle, declarando-se Führer, ou líder, da Alemanha. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, notícias sobre a crescente ameaça nazista penetraram na consciência dos aliados ocidentais. A descoberta da fissão nuclear por Otto Hahn e Fritz Strassmann em Berlim, no final de 1938, adicionou uma nova e aterrorizante dimensão à ameaça representada pelo regime de Hitler. A perspectiva de uma bomba atômica controlada pelos nazistas, uma arma com potencial destrutivo quase inconcebível, enviou ondas de medo pelos corredores de poder dos aliados. As preocupações intensificaram-se quando dois brilhantes físicos, Albert Einstein e Lewis Szilard, escreveram uma carta ao presidente Franklin D. Roosevelt em 2 de agosto de 1939, alertando sobre o potencial de uma nova e poderosa bomba. A frase "este novo fenômeno" também levaria à construção de bombas, e é concebível que bombas extremamente poderosas de um novo tipo possam assim ser construídas. Chamou a atenção do mundo e destacou a urgência da situação. Estas palavras impulsionaram os Estados Unidos à ação, dando início ao Projeto Manhattan, a iniciativa ultra-secreta para desenvolver uma bomba atômica antes que a Alemanha pudesse fazê-lo. O cenário geopolítico da Europa estava repleto de tensões, um xadrez precário, no qual as apostas do jogo não eram apenas nações individuais, mas a totalidade da raça humana. Na Alemanha, os nazistas estavam dando seus próprios passos em direção às armas atômicas. Um brilhante físico, Werner Heisenberg, estava à frente do projeto alemão da bomba atômica, codinome Clube do Urânio. Ironicamente, Heisenberg havia sido aluno de Niels Bohr, que agora estava trabalhando com os aliados em seu projeto atômico. Esta história de professor e aluno, transformados em potenciais adversários no palco atômico, sublinha a drástica transformação da comunidade científica durante a guerra. No entanto, o programa atômico alemão nunca alcançou seu potencial sinistro. Alguns especularam que Heisenberg, ciente das implicações catastróficas de uma arma atômica nas mãos dos nazistas, deliberadamente retardou o progresso do projeto. De fato, em uma reunião clandestina em Copenhague, em 1941, Heisenberg teve uma conversa enigmática com seu ex-mentor Bohr, deixando este com a impressão de que os alemães estavam muito mais próximos da bomba do que realmente estavam. Este evento, para sempre envolto em mistério, destaca o jogo de xadrez secreto em jogo nos bastidores do conflito maior. A Oficina Invisível, desvendando a história do Projeto Manhattan. Na véspera de 1939, enquanto o espectro da Segunda Guerra Mundial pairava, um projeto clandestino de proporções épicas foi posto em movimento, o Projeto Manhattan. Esta vasta empreitada, encarregada de criar a primeira arma atômica do mundo, era um relógio em contagem regressiva contra a incerteza da época. Em resposta à carta urgente de Einstein e Szilard, o projeto recebeu a sanção oficial do presidente Franklin Delano Roosevelt em 6 de dezembro de 1941. Com a previsão sinistra de uma bomba atômica nazista pairando sobre os aliados, um esforço secreto em tão grande escala era sem precedentes na história. No comando desta operação clandestina estava o general Leslie Groves, um homem conhecido por sua determinação implacável e resolução inabalável. Sob sua tutela, o projeto empregaria mais de 130 mil pessoas e custaria quase 2 bilhões de dólares,
equivalente a cerca de 23 bilhões de dólares hoje. Central para o projeto Manhattan foi a seleção de mentes científicas talentosas de todo o mundo. Um nome que se destacou entre a lista distinta foi Robert Oppenheimer, um físico conhecido por sua profunda compreensão da física nuclear. Escolhido para chefiar o laboratório de Los Alamos, no Novo México, a genialidade e liderança de Oppenheimer seriam fundamentais na criação da bomba atômica. O projeto Manhattan se estendeu por vários locais, cada um envolto no mais absoluto sigilo. Laboratórios em Los Alamos, Hanford e Oak Ridge zumbiam com atividade incessante à medida que os cientistas lidavam com os enormes desafios científicos de criar uma arma atômica. Nestes centros encobertos de inovação, teorias científicas eram implacavelmente testadas e examinadas, enquanto substâncias perigosas eram cuidadosamente manipuladas para alimentar o coração da bomba atômica. Famoso por seus padrões exigentes e ética de trabalho implacável, Oppenheimer forjou uma equipe com algumas das mentes científicas mais brilhantes da época. Entre eles estavam Richard Feynman, um jovem gênio conhecido por seu humor irreverente e curiosidade ilimitada, e Niels Bohr, o respeitado ancião do mundo da física quântica. Estes maestros científicos se viram diante de um problema de complexidade sem precedentes. A mecânica de uma bomba atômica envolvia desencadear uma reação em cadeia de fissão nuclear em uma massa crítica de urânio-235 ou plutônio-239. Conseguir esta reação em cadeia e contê-la simultaneamente o tempo suficiente para criar uma poderosa explosão era um desafio incrível. Em meio ao intenso trabalho, os cientistas compartilhavam uma camaradagem que dava origem a momentos de descontração. Feynman, em particular, era conhecido por suas brincadeiras, como abrir os cofres que continham documentos ultra-secretos e deixar notas para provar a falta de segurança. Suas brincadeiras ofereciam um breve alívio à incessante pressão que os cientistas enfrentavam. Seus esforços culminaram em 16 de julho de 1945, com o teste Trinity no deserto de Jornada del Muerto. À medida que a luz cegante da primeira explosão atômica iluminava o céu pré-amanhecer, Oppenheimer famosamente lembrou-se de uma linha da escritura hindu, o Bhagavad Gita. Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos. A metrópole escondida, desvendando a vida em Los Alamos. Escondido em uma mesa remota no Novo México, Los Alamos era o coração pulsante do projeto Manhattan. Fundado em 1943 sob o codinome Projeto Ipu, era uma cidade oculta, um berço de desenvolvimento científico inovador, envolto em profundo sigilo. O apelido A Colina, como era carinhosamente conhecido entre os moradores, abrigava algumas das mentes mais brilhantes do mundo. Robert Oppenheimer, o diretor científico do Projeto Manhattan, supervisionou esta comunidade escondida. Ele estava ciente do intenso estresse sob o qual sua equipe trabalhava e, com seus interesses ecléticos que variavam de poesia à filosofia, criou um ambiente que incentivava a estimulação intelectual além da física. Para os habitantes de Los Alamos, a vida era uma mistura paradoxal de domesticidade mundana e trabalho científico inovador. Em um lugar onde correspondências eram censuradas e o serviço de telefone era limitado, simples prazeres como assistir a um filme no cinema local, jogar uma partida de tênis ou fazer um piquenique se tornavam preciosos intervalos de suas responsabilidades extenuantes. Este enclave intelectual era o lar de cientistas como Richard Feynman e sua esposa, Arlene. A história de amor persistente deles, diante do diagnóstico de tuberculose terminal de Arlene, é uma tocante narrativa humana em meio à intensa busca científica. As brincadeiras de Feynman, como arrombar fechaduras e deixar bilhetes provocativos, são anedotas famosas que adicionaram um toque de fantasia à atmosfera, por outro lado, séria. Outros residentes notáveis incluíam Enrico Fermi, laureado com o Nobel, conhecido como o arquiteto da era nuclear, que era famoso por tornar os problemas complexos de física compreensíveis. A habilidade de Fermi de estimar com precisão o rendimento da bomba no teste Trinity, simplesmente observando o movimento dos pedaços de papel que ele havia soltado, é um testemunho de seu entendimento inato da física. Embora a vida em Los Alamos fosse marcada por compromisso e brilhantismo extraordinários, não estava desprovida da experiência humana comum.
momentos de cortejo e laços matrimoniais se formaram neste cenário incomum. Uma dessas histórias é a de Nicholas e Mary Metropolis. Nicholas era um físico americano nascido na Grécia e pioneiro da ciência da computação. A história de amor deles, que floresceu em meio à Segunda Guerra Mundial, dentro dos limites de uma cidade secreta, reflete as profundas conexões humanas que se desenvolveram neste ambiente único. Los Alamos também era um lugar onde as crianças cresciam em meio ao segredo, frequentando escolas onde o trabalho de seus pais era um mistério. Para eles, a comunidade era como qualquer outra cidade americana da década de 1940, embora com algumas regras peculiares sobre o que poderia e não poderia ser discutido. Apesar da intensidade implacável de seu trabalho, os habitantes de Los Alamos também encontravam tempo para entretenimento. Eles estabeleceram um grupo de teatro, realizaram concertos e até publicaram um jornal satírico chamado O Primeiro de Los Alamos, que injetava uma dose de humor em suas vidas, de outra forma, sob alta pressão. Amanhecer da destruição, o teste Trinity e o início de uma nova era. Na escuridão pré-amanhecer de 16 de julho de 1945, um trecho desolado do deserto do Novo México foi testemunha de um evento que transformaria o mundo para sempre. O teste Trinity. Foi lá, no apropriadamente chamado Jornada del Muerto, ou Jornada da Morte, que a era atômica foi imposta ao mundo. O homem no comando desse épico avanço científico foi J. Robert Oppenheimer, o enigmático e brilhante físico. Oppenheimer batizou o teste de Trinity, inspirado no santo soneto de John Donne. Fustiga meu coração, Deus de três pessoas. O nome refletia tanto o significado científico quanto o peso metafísico do evento iminente. À medida que a contagem regressiva para o teste começava, a antecipação e a incerteza pairavam pesadamente no ar. Este era um território desconhecido. As apostas eram incrivelmente altas e os riscos igualmente formidáveis. Os cientistas, absortos em seus cálculos, permaneceram tensos, enquanto o pessoal militar mantinha um olhar vigilante sobre os procedimentos. Quando a contagem chegou a zero, o deserto do Novo México foi instantaneamente iluminado por uma onda de luz sem precedentes. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela paisagem, enquanto uma bola de fogo em expansão se elevava ao céu pré-amanhecer. O teste Trinity foi um sucesso inequívoco, mas tingido com a sombria realização do poder destrutivo que havia sido liberado. O físico Isidore Rabi descreveu a explosão como a coisa mais próxima do dia do juízo final que se poderia imaginar, pintando uma imagem vívida do temor e pavor que permeavam o local naquele dia. O teste também revelou fenômenos científicos intrigantes. O calor intenso da explosão fez com que a areia do deserto se fundisse em uma substância semelhante a vidro verde, que mais tarde foi chamada de trinitite. Por anos depois, observadores curiosos e cientistas coletariam esse resíduo radioativo como uma lembrança tangível e assombrosa daquele dia fatídico. Também houve testemunhas inesperadas desta detonação inaugural. Uma pobre família local, os galegos, viviam em uma pequena casa de adobe a cerca de 20 milhas do local do teste. O espetáculo aterrorizante da explosão os acordou, sacudindo sua casa e estilhaçando suas janelas. Para eles, foi um evento inexplicável, uma horrível intrusão em suas vidas humildes que foi seguida por agentes do governo invadindo sua casa, assegurando-lhes que nada estava errado, enquanto limpavam sua casa da poeira radioativa. O teste Trinity teve um impacto imediato e profundo no Projeto Manhattan. A detonação bem-sucedida galvanizou a equipe do projeto e alimentou seus esforços para preparar as duas bombas atômicas que eventualmente seriam usadas em Hiroshima e Nagasaki. Também deu origem à corrida armamentista nuclear, preparando o cenário para a Guerra Fria. Silhuetas de sombras, a Conferência de Potsdam e a mira em Hiroshima e Nagasaki. No verão de 1945, de 17 de julho a 2 de agosto, o Palácio Schloss Cecilienhof, em Potsdam, Alemanha, tornou-se um eixo crucial para a trajetória da história mundial. Os principais arquitetos do cenário global, presidente Harry S. Truman, dos Estados Unidos, primeiro-ministro Winston Churchill, mais tarde substituído por Clement Attlee, do Reino Unido, e secretário-geral Joseph Stalin, da União Soviética,
se reuniram para uma conferência, os ecos da qual repercutiriam por gerações futuras. A Conferência de Potsdam, assim nomeada por sua grandiosa localização, estava envolta em um manto de segredo. Mesmo enquanto definia o palco para a reestruturação política e territorial da Europa pós-guerra, também determinava o destino de duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Uma das decisões mais graves tomadas em Potsdam foi o uso da recém-testada bomba atômica, fruto do trabalho do Projeto Manhattan. Truman, informado sobre o bem-sucedido teste Trinity durante a conferência, possuía uma nova carta na manga. A aparente tranquilidade da conferência escondia as escolhas catastróficas que estavam sendo deliberadas. Escolher os alvos foi uma tarefa carregada de terrível responsabilidade. O Comitê de Alvos, liderado pelo general Leslie Groves e pelo cientista J. Robert Oppenheimer, estabeleceu critérios para os alvos. As cidades precisavam ter significado militar e ser densamente povoadas para mostrar o poder devastador da bomba. Eles selecionaram 4 cidades: Hiroshima, Kokura, Niigata e Nagasaki. Hiroshima, uma cidade movimentada com uma população de 350 mil, abrigava importantes instalações militares. Nagasaki, uma importante cidade portuária e polo industrial, tinha uma população de 270 mil. Estas cidades, com seu traçado urbano compacto e colinas circundantes, eram esperadas para sofrer o maior dano de uma explosão atômica. Há uma anedota de que Kyoto, a antiga capital cultural do Japão, estava originalmente na lista, mas foi removida devido à intervenção pessoal do secretário de guerra Henry Stimson. Ele visitou Kyoto durante sua lua de mel e tinha um carinho pela cidade, levando-o a poupá-la da devastação que as bombas atômicas prometiam. A Declaração de Potsdam, emitida em 26 de julho, ofereceu ao Japão um ultimato: rendição incondicional ou enfrentar pronta e total destruição. O governo japonês, sob o primeiro-ministro Suzuki Kantaro, descartou-a como uma mera reedição das demandas anteriores dos aliados. O cenário estava preparado. Mesmo com a conclusão da conferência, o segredo guardado pelos líderes em Potsdam era colossal. Nos jardins do Palácio Cecilienhof, Truman e Churchill conversavam casualmente com Stalin, revelando sutilmente que tinham uma nova e potente arma. O líder soviético, famosamente inescrutável, acenou com a cabeça e desejou-lhe sorte, escondendo que já sabia do Projeto Manhattan há algum tempo, graças à sua rede de espiões. Na sombra de Prometeu, o nascimento de menino pequeno e homem gordo. Assim como o titã grego mitológico, Prometeu, que presenteou a humanidade com o fogo, os arquitetos do Projeto Manhattan liberaram uma força da natureza que alteraria para sempre o destino da humanidade. Imersas na paisagem implacável de Los Álamos, 2 armas de devastação sem precedentes foram forjadas, codinome Menino Pequeno e Homem Gordo. Nomes inofensivos que escondiam sua realidade temível. Menino Pequeno, um dispositivo fino e alongado pintado de prateado brilhante, lembrando um avião aerodinâmico, tomou forma sob a orientação do físico Robert Serber. Urânio-235, um isótopo raro, era a chave para seu poder. Obter o suficiente deste recurso foi uma tarefa árdua que envolveu um processo de difusão gasosa na planta K-25 em Oak Ridge, Tennessee. Apesar de seus desafios, a equipe continuou, inspirada pelo potencial da fissão nuclear. Um único grama de urânio tinha a energia equivalente a mais de 2.000 toneladas de TNT. O design da arma era enganosamente simples, pelo menos na superfície. Um explosivo convencional impulsionava um pedaço subcrítico de urânio-235 em um alvo de urânio maior. Essa configuração era chamada de design tipo arma. A colisão resultou em uma massa supercrítica, desencadeando uma reação em cadeia que liberou uma quantidade imensa de energia. Através do laboratório de Los Álamos, outra equipe, incluindo as mentes brilhantes de Richard Feynman e Robert Christie, trabalhava em um design fundamentalmente diferente. Homem Gordo. Uma arma redonda e rotunda, como uma bola de rugby sinistra e superdimensionada, era alimentada por plutônio-239, um elemento feito pelo homem produzido em reatores nucleares. O design do Homem Gordo era significativamente mais complexo que o Menino Pequeno. O núcleo de plutônio era cercado por uma concha de explosivos convencionais.
Estes foram projetados para explodir simultaneamente, comprimindo o plutônio em um estado supercrítico para iniciar a reação em cadeia. Esta configuração complexa, chamada de design tipo implosão, exigiu muito mais testes e refinamento. Para garantir o correto funcionamento deste design, o teste Trinity foi realizado em 16 de julho de 1945. A detonação bem-sucedida do dispositivo, um protótipo do Homem Gordo, gravou a nuvem em forma de cogumelo, uma visão ameaçadora e impressionante nos anais da história. Um fato curioso sobre essas duas bombas é a discrepância na quantidade de material nuclear usado e o rendimento real da explosão. Menino Pequeno usou cerca de 64 kWh de urânio, mas menos de 1 kg passou por fissão e apenas 0,6 gramas foram transformados em energia. Homem Gordo, por outro lado, tinha cerca de 6,2 kg de plutônio, mas o rendimento real veio de apenas 1 kW passando por fissão, com apenas 1 grama convertido em energia. É um testemunho contundente do poder destrutivo que pode ser derivado de uma quantidade minúscula de matéria. Pode-se perguntar por que dois designs tão diferentes foram perseguidos simultaneamente. A resposta está no reino da incerteza. Urânio 235 era escasso e seu enriquecimento era demorado e caro. Plutônio 239, embora mais fácil de produzir, apresentava desafios técnicos devido à sua taxa mais alta de fissão espontânea. Assim, esses dois caminhos divergentes foram seguidos em paralelo, alimentados pela urgência dos tempos. Hiroshima, um lampejo que fraturou o tempo. O dia 6 de agosto de 1945 estará para sempre gravado na memória coletiva da humanidade. O dia em que uma comum e movimentada cidade de Hiroshima foi transformada em um emblema de tristeza e um testamento do cru poder destrutivo da inovação humana. Um dia que irremediavelmente dividiria o tempo entre um mundo antes e um mundo depois. Era uma manhã clara e ensolarada quando a primeira bomba atômica de combate, Little Boy, foi lançada pelo bombardeiro B-29, Enola Gay, batizado em homenagem à mãe de seu piloto, Coronel Paul W. Tibbets. O ritmo comum da vida em Hiroshima, uma cidade intocada pelos bombardeios incendiários, estava prestes a ser estilhaçado. A sirene de ataque aéreo às 7h09 da manhã havia sido um falso alarme e quando o sinal de tudo claro foi dado, a cidade retomou suas atividades diárias. Exatamente às 8h15 da manhã, o novo dia foi obscurecido por um lampejo cegante, mais intenso que o próprio sol. A tranquila manhã transformou-se em um ensurdecedor estrondo, enquanto a cidade era consumida por uma nuvem em forma de cogumelo que se estendia por 15 quilômetros no céu. No epicentro, o calor atingiu vários milhões de graus, vaporizando instantaneamente tudo em um raio de 1,5 km. Edifícios, pontes, árvores e pessoas simplesmente deixaram de existir. Até mesmo pedras de granito se liquefizeram sob o calor abrasador. A cidade, que estava repleta de vida um momento atrás, agora era um silencioso panorama de destruição, um arrepiante reflexo do imensurável poder desencadeado. Do céu, o copiloto Robert Lewis registrou o espetáculo surreal em seu diário de bordo, escrevendo: "Meu Deus, o que fizemos?" Era como se o sol tivesse descido à terra, aniquilando tudo em seu feroz e implacável alcance. No rescaldo da explosão, aqueles que sobreviveram à detonação inicial se encontraram em uma paisagem irreconhecível. Sobreviventes, ou hibakusha, como passaram a ser conhecidos, vagavam pelo desolado cenário, atordoados e desorientados, muitos com ferimentos horríveis. Seus relatos assustadores, de pele pendendo de seus corpos e pessoas reduzidas a sombras ambulantes, evidenciam a dura realidade do horror nuclear. Aproximadamente 70.000 a 80.000 pessoas, ou cerca de 30% da população de Hiroshima, foram mortas instantaneamente. O número final de mortos é estimado em 135.000, com milhares a mais sofrendo de doença por radiação e os efeitos a longo prazo da exposição à radiação. De fato, a sombra da bomba atômica se estendeu muito além do dia da detonação, projetando um longo e sombrio véu sobre o futuro da cidade. Por uma curiosa reviravolta do destino, um prédio, agora conhecido como Genbaku Dome, ou cúpula da bomba atômica, sobreviveu perto do hipocentro.
Sua estrutura esquelética, uma silhueta marcante contra o céu, permanece hoje como um testemunho silencioso daquela fatídica manhã. Hoje é um patrimônio mundial da Unesco, um símbolo de paz e um lembrete do terrível poder das armas nucleares. Entre os relatos de devastação, também surgiram histórias de resiliência e sobrevivência. Uma delas é de Tsutomu Yamaguchi, que, tendo sobrevivido a Hiroshima, retornou à sua cidade natal, Nagasaki, apenas para vivenciar o segundo bombardeio. Milagrosamente, Yamaguchi sobreviveu a ambas as explosões, tornando-se posteriormente uma potente voz contra a proliferação nuclear. Nagasaki, ecos do segundo trovão. Com um inquietante sentimento de déjà vu, o mundo testemunhou a repetição do espetáculo apocalíptico em 9 de agosto de 1945, apenas 3 dias após Hiroshima. O alvo inicial para o segundo ataque era Kokura, mas um manto de nuvens e fumaça poupou a cidade, e a sombria honra recaiu sobre Nagasaki sem que seus habitantes soubessem. O homem gordo, uma bomba de plutônio ainda mais potente que o menino pequeno, estava prestes a liberar sua carga mortal. O bombardeiro B-29, batizado de Boxcar, comandado pelo Major Charles W. Sweeney, zunia nos céus de Nagasaki, uma cidade aninhada entre colinas e dividida por um vale. Com um único e ensurdecedor estrondo, os céus se abriram enquanto o homem gordo se precipitava em direção à cidade, explodindo 500 metros acima do solo. Em um piscar de olhos, 1/3 de Nagasaki foi aniquilado, substituído por uma assustadora nuvem em forma de cogumelo. A destruição, embora um pouco menos extensa do que em Hiroshima devido à geografia montanhosa da cidade, não foi menos brutal. Estima-se que 40.000 pessoas morreram instantaneamente, com o número final de mortos subindo para mais de 70.000. Nagasaki era uma cidade de construção naval e indústrias de guerra, mas também de cristianismo, lar da maior população cristã do Japão. A Catedral de Urakami, na época a maior igreja católica do Oriente, foi dizimada, deixando uma ruína chamuscada e uma comunidade marcada em seu rastro. Das cinzas da cidade obliterada surgiram histórias notáveis. Dr. Takashi Nagai, um católico devoto e radiologista, sobreviveu ao bombardeio, mas foi exposto a quantidades letais de radiação, mesmo sofrendo de leucemia e imobilizado por sua condição que piorava. Nagai tratou incansavelmente os sobreviventes, seu espírito inabalável. Ele se tornou um farol de esperança, escrevendo livros e fazendo discursos, mesmo de seu leito de enfermo, exemplificando a resiliência humana diante do profundo desespero. Outra narrativa única é a do sobrevivente duplo, Tsutomu Yamaguchi, que estava em Hiroshima a trabalho durante o primeiro bombardeio. Ele retornou a Nagasaki, sobreviveu ao segundo ataque e viveu até a idade de 93 anos. Sua vida é um lembrete contundente da resiliência e fortaleza do espírito humano diante da destruição inimaginável. Notavelmente, o bombardeio não suprimiu o espírito cristão da cidade, mas, poderia-se argumentar, fortaleceu-o. Os remanescentes da Catedral de Urakami foram eventualmente reconstruídos e estão de pé hoje, um símbolo de renascimento e resiliência, espelhando a própria cidade. Um lembrete contundente do passado, a catedral reconstruída também representa esperança, perdão e a força do espírito humano. Anos depois, em um ato comovente de reconciliação, o Papa João Paulo, o II, ficaria no Parque da Bomba Atômica de Nagasaki, onde entregaria uma mensagem comovente de paz. Lembrar de Hiroshima é abominar a guerra nuclear. Lembrar de Hiroshima e Nagasaki é comprometer-se com a paz. Vozes da Sombra, Crônicas dos Hibakusha. Entre os vestígios da calamidade nuclear, surgiu um grupo único, os Hibakusha, indivíduos que viveram para contar suas assustadoras histórias de sobrevivência em meio à devastação incandescente de Hiroshima e Nagasaki. Essas vozes das sombras forneceram um relato humanizado da destruição, gravando em nossa memória coletiva uma tragédia insondável. Considere a história de Sadako Sasaki. Ela era uma criança de 2 anos em Hiroshima, a pouco mais de 1,5 km do Marco Zero, quando Little Boy foi lançado. Apesar de ser arremessada para fora de sua casa pela explosão, ela sobreviveu milagrosamente sem ferimentos aparentes.
No entanto, quase uma década depois, ela desenvolveu leucemia, uma lembrança mortal da radiação da bomba. Em seus últimos dias, Sadako começou a dobrar tsurus de papel. Inspirada pela lenda japonesa que promete um desejo a qualquer pessoa que dobre 1000 tsurus de origami, ela esperava se recuperar e por um mundo livre de armas nucleares. Infelizmente, ela não atingiu seu objetivo e faleceu em 1955. No entanto, seus colegas de classe completaram sua tarefa e sua história deu início a um movimento global pela paz. Hoje, o Monumento da Paz das Crianças em Hiroshima homenageia sua memória, e todos os anos milhares de tsurus de papel de todo o mundo são oferecidos em sua memória e pela paz. Da mesma forma, temos o relato de Sumiteru Taniguchi, um carteiro de 16 anos em Nagasaki. Ele estava entregando cartas a 3 quilômetros do hipocentro quando Fat Man liberou sua fúria. Apesar de sofrer graves queimaduras cobrindo suas costas e braço esquerdo, ele se agarrou à vida. Sua vontade de sobreviver era indomável. Durante os próximos 2 anos, ele permaneceu acamado, suas feridas curando sem a ajuda de enxertos de pele. Mesmo após a recuperação, o tecido cicatricial tornou o movimento difícil e ele nunca conseguiu retornar a uma vida completamente normal. No entanto, ele usou sua experiência como força para a mudança, tornando-se um proeminente ativista pelo desarmamento até sua morte em 2017. Em Hiroshima, Kikué Shiota, mãe de 4 filhos, foi envolvida pela explosão cataclísmica enquanto estava em sua casa. Ela e seus filhos sobreviveram à explosão inicial, mas depois ela testemunhou uma macabra parada de sobreviventes. Figuras espectrais com roupas esfarrapadas, penduradas de suas queimaduras, andando silenciosamente entre as ruínas. Ela embarcou em uma busca desesperada para encontrar seu marido, sem perceber que ele havia perecido na explosão. Seu tocante diário, escrito nos anos seguintes, relatou a luta de sua família para reconstruir suas vidas em meio à tristeza da perda e à sombra da doença da radiação. Seu poderoso relato ofereceu um vislumbre nítido da paisagem emocional da era pós-bomba, amplificando o custo humano dos bombardeios atômicos. Essas crônicas dos Hibakusha ressoam pela história, um testemunho da resiliência humana e um chamado à ação por um mundo livre de armas nucleares. Suas histórias, embora profundamente pessoais, servem como lembretes marcantes da narrativa abrangente de devastação e recuperação. Eles transformaram suas experiências traumáticas em ferramentas de advocacia, usando suas experiências de primeira mão para lutar contra a proliferação nuclear. Até hoje, eles permanecem como lembretes vivos da destruição, suas histórias ecoando seu fervoroso desejo: nunca mais Hiroshima, nunca mais Nagasaki. Sussurros dos perdidos, os ecos da devastação atômica. Quando os estrondosos rugidos das bombas atômicas foram substituídos por um silêncio arrepiante, Hiroshima e Nagasaki testemunharam um rescaldo sem precedentes. O impacto assustador dessa nova arma não foi apenas visto nas esqueléticas ruínas de cidades outrora movimentadas, mas palpavelmente sentido nos corpos desolados e gravado profundamente nos sobreviventes. O efeito imediato foi tão catastrófico quanto o de longo prazo foi pernicioso, criando um impacto indelével no corpo humano. Vamos fazer uma viagem pelos corredores dolorosos desse silencioso rescaldo, reconhecendo a brutal realidade da era atômica. Imagine a manhã de 6 de agosto de 1945, em Hiroshima. Quando a cidade acordou para mais um dia, seus habitantes estavam completamente alheios ao destino destrutivo que estava prestes a abatê-los. De repente, um clarão cegante foi seguido por uma onda de choque devastadora. A força destrutiva do menino pequeno, a bomba atômica à base de urânio, foi tão intensa que vaporizou instantaneamente aqueles próximos ao hipocentro. Essa obliteração imediata foi um testemunho arrepiante do monstruoso poder dessa nova arma. Para aqueles mais distantes do epicentro, a realidade era diferente, mas não menos horrível. Graves queimaduras devastaram seus corpos, infligidas pelo imenso calor que irradiava da explosão. Dr. Michihiko Hachiya, que sobreviveu ao bombardeio de Hiroshima, descreveu as vítimas como procissões de figuras fantasmagóricas, um amontoado de seres gemendo de dor.
Os feridos estavam irreconhecíveis, suas identidades ocultas, sob as graves queimaduras e lesões. A segunda bomba atômica, Homem Gordo, causou uma devastação semelhante em Nagasaki 3 dias depois, desencadeando outra onda de sofrimento imediato e de longo prazo. Entre os sobreviventes estava um jovem médico, Tatsuhiro Akizuki, trabalhando em um hospital a menos de 1,5 km do ponto zero. Seu relato ao tratar pacientes no rescaldo imediato apresenta um panorama assustador de queimaduras generalizadas, lesões e doenças causadas pela radiação. No entanto, o verdadeiro horror da bomba atômica não estava apenas no caos imediato, mas também em seus efeitos duradouros. Os sobreviventes, ou hibakusha, teriam que carregar as cicatrizes desse silencioso rescaldo pelo resto de suas vidas. Com o tempo, começaram a desenvolver misteriosas doenças, os primeiros sinais de doença causada pela radiação. A radiação penetrou seus corpos, interrompendo o intrincado funcionamento de suas células. Os sintomas aberrantes da doença causada pela radiação, incluindo náuseas, fadiga, perda de cabelo e hemorragias, adicionaram uma nova camada de sofrimento. Além disso, o risco de câncer aumentou dramaticamente entre os sobreviventes. A leucemia, em particular, viu um aumento notável, com os primeiros casos aparecendo já em 1946, marcando o início de um trágico aumento nas malignidades induzidas pela radiação. O poder destrutivo das bombas também deixou marcas no código genético dos hibakusha, levando a aberrações cromossômicas e possíveis efeitos hereditários. Embora o medo da maldição atômica, descendentes deformados nascidos dos sobreviventes, fosse generalizado, estudos abrangentes da Fundação de Pesquisa sobre Efeitos da Radiação não encontraram um aumento estatisticamente significativo em defeitos congênitos ou anormalidades genéticas entre os descendentes de sobreviventes. No entanto, o fardo psicológico do possível dano genético permaneceu uma realidade sombria para muitos sobreviventes. Legado da radiação, os ecos eternos das consequências atômicas e seus reflexos globais. O retumbante impacto da devastação atômica de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945 não cessou com o silenciamento das explosões das bombas. Ao contrário, marcou o início de uma sinistra sequência que se desdobrou lentamente, lançando uma longa sombra ao longo das décadas e, finalmente, alterando o curso da história humana e nossa relação com o átomo. A poeira atômica que cobriu as cidades abrigava um monstro invisível, a radiação. Invisível, mas insidiosa, ela penetrou na terra, água, flora e fauna, levando a uma catástrofe ecológica. Árvores mortas e moribundas testemunharam silenciosamente a terrível potência da radiação. Os efeitos residuais na vida selvagem foram profundos e duradouros, com algumas espécies, como a Oryzomys coesi, uma espécie de rato do arroz, desaparecendo do ecossistema local, enquanto outras exibiam mudanças morfológicas. No reino da saúde humana, a radiação da bomba atômica infligiu um pesado preço aos sobreviventes, ou hibakusha. Este não era um sofrimento que eles suportavam sozinhos, mas um que sua prole também compartilhava. Embora os temores iniciais de defeitos congênitos, generalizados entre a descendência de hibakusha, tenham sido em grande parte infundados, a maldição atômica persistiu, seu espectro assombrando as vidas e futuros das famílias afetadas. Mas o impacto do trágico passado de Hiroshima e Nagasaki se estendeu além das vítimas imediatas, expandindo-se para tocar o mundo mais amplo. Os horrores presenciados nessas cidades se tornaram a gênese de um discurso global sobre armas nucleares, poder e desarmamento. O evento levou Bernard Baruch, o representante dos Estados Unidos na Comissão de Energia Atômica das Nações Unidas, a declarar em 1946: "Estamos aqui para escolher entre os rápidos e os mortos." Sua declaração encapsulou a necessidade urgente de o mundo controlar o átomo antes que ele controlasse a humanidade. À medida que o mundo pós-guerra lutava com as implicações do poder destrutivo do átomo, a devastação de Hiroshima e Nagasaki impulsionou movimentos fervorosos pelo desarmamento nuclear. O advento do relógio do juízo final pelo Boletim dos Cientistas Atômicos, em 1947, uma contagem regressiva metafórica para uma catástrofe global,
refletiu a ansiedade coletiva do mundo sobre as armas nucleares. Ao mesmo tempo, o terrível poder do átomo ofereceu possibilidades tentadoras de aproveitar sua energia para fins pacíficos. A Lei de Energia Atômica de 1946 estabeleceu a Comissão de Energia Atômica nos Estados Unidos, marcando o nascimento da indústria de energia nuclear. O legado assustador das explosões atômicas tornou-se um lembrete convincente da natureza bifurcada da energia atômica. A memória traumática de Hiroshima e Nagasaki continua a moldar a política global e os conflitos, servindo como um forte impedimento contra o uso de armas nucleares. Por exemplo, em 1962, durante a crise dos mísseis cubanos, o presidente Kennedy citou o poder destrutivo visto no Japão como um conto preventivo para evitar a guerra nuclear mundial. O próprio Japão surgiu das cinzas da destruição, transformando seu próprio legado atômico em um compromisso com a paz. As cerimônias anuais de Memorial da Paz, realizadas em Hiroshima e Nagasaki, simbolizam essa dedicação, e seus prefeitos consistentemente enviam uma carta de protesto a qualquer país que realize um teste nuclear como um testemunho da defesa do Japão por um mundo livre de armas nucleares. Ao concluirmos esta jornada sombria pelo tempo, desde as mesas de desenho dos cientistas até as ruas devastadas de Hiroshima e Nagasaki, vamos nos lembrar dos fatídicos dias 6 e 9 de agosto de 1945.